Pessoal, bom dia para vocês. A gente está trabalhando numa oficina temática hoje, tá? Que inclui o tema drogas e vestibulares, tá bom? Então, eu escolhi falar desse tema, drogas e vestibulares, porque é a minha formação, né? Eu sou farmacêutico bioquímico, né? E trabalho aqui no ângulo com o setor de orgânica, que é um setor que tem muito a ver com as drogas, que a gente fala de maneira genérica. Agora, quando a gente fala de drogas de maneira genérica, não é essa droga que a gente compra ilícita, que seria, por exemplo, cocaína, maconha, né? Aqui no Brasil é mais difícil, mas também existe heroína, tá? O que que é uma droga quimicamente falando? Droga é qualquer substância química que apresenta uma ação farmacológica. Então, uma cocaína é droga, porque ela tem um efeito no sistema nervoso central que seria um efeito excitatório, tá? Então, cocaína é droga. E uma simples aspirina que você toma para dor de cabeça, ela também é uma droga. Ela é um analgésico não hormonal, mas ela é também uma droga. Tudo bem? Tá? Então, só para colocar para você, esse termo droga é um termo que às vezes é usado pejorativamente, só vale para drogas de abuso, né? Heroína, cocaína, maconha, mas não. É toda substância química que tem um efeito fisiológico no nosso organismo, tá? Então, deixa eu apresentar aqui a telinha para vocês, o meu arquivo, só um minutinho. Nesse arquivo aqui, ó, onde a gente tem o tema drogas e o vestibular, a gente vai ver o caminho de uma droga no nosso organismo, que é importante saber, tá? Só para a gente entender esse papo de uma maneira mais geral. Não vou entrar em muito detalhe, mas só para a gente entender esse papo de uma maneira geral. Então, ó, drogas e vestibular, caminho da droga no organismo, tá? A gente vai trabalhar com drogas de uso oral, que a gente toma via boca, tá bom? Existem drogas de uso injetável, que a gente fala, né, uso parenteral, né? Mas nesse caso, a gente vai trabalhar com a maioria das drogas que a gente usa por via oral. Então, ó, primeiro passo que a droga sofre é quando você toma essa medicação, ela vai sofrer uma dissolução que começa na boca, né? Ela prossegue pelo esôfago, tá? E ela acaba no estômago. Então, o primeiro processo, tá, que a droga sofre é uma dissolução. Olha lá, ó. Ocorre dissolução na boca e no estômago. Tudo bem? Tá? Então, esse é o primeiro processo que a droga sofre, tá? Depois da dissolução, ela vai sofrer um processo muito importante que é chamado de absorção. Tá? Então, vamos colocar aqui primeiro dissolução, né? Só colocar em negrito para a gente não se perder aqui, tá bom? Depois da dissolução, ela vai ocorrer um segundo processo com ela, que é a absorção, tá? O que é absorção? É a famosa passagem do tubo digestivo para a circulação, tudo bem? Aonde que ocorre a absorção aqui, ó? A absorção, gente, ela vai ocorrer nessa primeira parte do intestino delgado, tá? Então, ela passa pelo estômago, aqui ela já está diluída, ela pode sofrer um pouquinho de absorção no estômago também, mas a absorção ocorre principalmente aqui, ó, tá? Na primeira porçãozinha do intestino delgado, chamada de duodeno. Lembrando que o duodeno é feito de duodeno, jejuno, né? E ilho terminal, que acaba aqui, ó, tá? No início do intestino grosso, tá? Que seria colo ascendente, colo transverso, colo descendente, sigmoide, reto e ânus, tá bom? Então, a absorção ocorre aqui, ó, no duodeno. Primeira porção do intestino delgado, que é a passagem dessa droga, tá? Do tubo digestivo para a circulação. Tudo bem? Até aqui eu acho que tranquilo, né? Tá? Acho que sem nenhum problema. Vamos continuar com essa viagem da droga pelo organismo, tá?
Quando a droga é absorvida, ela ocorre com ela o que a gente chama de efeito de primeira passagem, tá? Então, aqui, ó, a droga pode passar uma primeira vez pelo fígado. Então, mesmo antes de sofrer ação, ela passa pelo fígado, né? Porque ela é absorvida pela circulação, passa pelo fígado, já sofre um metabolismo inicial, que seria a quebra dessa droga, já inativando essa droga, tá? E depois ela vai, uma parte, lógico, né? Não é tudo, senão a droga não teria efeito nenhum, mas uma parte, assim que ela é absorvida, passa pelo fígado, sofrendo um efeito de primeira passagem, que é o metabolismo dessa droga, tá? E depois ela é distribuída para o organismo. Então, vamos ver o que seria esse efeito de primeira passagem. Então, a droga pode passar uma primeira vez pelo fígado, sofrendo metabolismo, tornando-se inativa, mais hidrossolúvel, mais lipossolúvel, dependendo da sua característica. Então, absorveu, passa pelo fígado, uma parte inativa, tá? Se ela tem uma característica de ser excretada, ah, nesse caso, por líquidos, tá? Polares, como a água, tudo bem? Se a droga tem essa característica de ser hidrossolúvel, ela vai ser excretada pela urina, tá? Outras drogas que têm uma característica mais lipossolúvel passam pelo fígado e são excretadas pela bile e voltam para dentro do tubo digestivo e saem com as fezes. Então, dependendo da característica da droga, ela tem uma maneira de ser excretada. Tudo bem? Pode ser por via renal, se ela for hidrossolúvel, tá? Ou pode ser por via intestinal, tá? Se ela for lipossolúvel. Tudo bem? Tá? Bom, então tá aí, ó. Ah, depois, tá? Bom, a droga caiu na circulação, sofreu absorção, está em circulação. E aí, importante, a droga é distribuída para todos os órgãos via circulação, tá? Então, ela é distribuída para todos os órgãos aí via circulação, e aí ela vai atingir, lógico, né, o órgão que ela tem o efeito. Por isso, gente, que toda droga tem efeito colateral, porque a gente não consegue, né, colocar a droga só naquele órgão-alvo, tá? Uma droga que vai para o sistema nervoso, ela passa pelo rim, ela passa pelo fígado, ela passa pelo baço, ela passa pelas glândulas, tá? Ela passa por um monte de órgãos, ela vai passar pelos músculos. Então, é muito difícil você ter uma droga que não tem efeito colateral, porque ela vai passar por todos os tecidos do nosso corpo, tá? Então aí, ó, a droga é distribuída para todos os órgãos via circulação, atingindo o órgão-alvo, tá? E aí o órgão-alvo vai depender da droga que você está ingerindo, tá? Sistema nervoso são o que todo mundo tem usado muito hoje, que são os antidepressivos, tá? São medicações para aumentar principalmente o neurotransmissor chamado de serotonina, que é o neurotransmissor responsável pela alegria, tudo bem? Ansiolíticos, os famosos tarja preta, são medicamentos benzodiazepínicos, né? Um exemplo clássico é que todo mundo já deve ter ouvido falar que é o Rivotril, tá? Existem outros como o Lexotan, etc e tal, tá bom? E analgésicos, né? Analgésicos também, alguns têm ação central, tá? Eles agem também no sistema nervoso central, diminuindo a dor. Principalmente analgésicos à base de morfina, não sei se já deve ter ouvido falar do tramadol, tá? Ou também chamado tramal. Tudo bem? Nos rins, a droga pode ter uma ação, tá? Que são chamados hipotensores. O que é hipotensor? Para diminuir a pressão arterial. É muito comum, tá? A chamada hipertensão primária, que é o aumento da pressão arterial que ocorre em algumas pessoas, principalmente por causa do aumento de peso, né? O aumento de peso acaba sobrecarregando o rim e essa pessoa tem que tomar uma medicação para baixar a pressão arterial. Existem vários drogas hipotensoras, uma delas chamadas inibidores da ECA, né? Que são o captopril, o lisinopril, tá? Vários inibidores da ECA, enzima conversora de angiotensina,
tá? Que agem no rim, tá bom? Glândulas, quando a gente toma um hormônio, por exemplo, pessoa que está precisando tomar um hormônio para tireoide, né? Então, ela vai agir, nesse caso, na tireoide, tudo bem? Anticoncepcional, quando a gente toma estrógeno mais progesterona para inibir a ovulação, tá bom? Então, as drogas também podem agir nas glândulas, né? Tireoide, no caso da mulher, se você estiver tomando anticoncepcional, você vai tomar estrógeno mais progesterona, eles vão inibir a ovulação, né? Nesse caso, a droga vai, o alvo dela são os ovários, tá? E no estômago, né, vocês devem ter falado, já devem ter ouvido falar, o famoso omeprazol, que é uma droga que diminui a secreção gástrica, tá? Usada para gente que toma normalmente já uma medicação e tem que inibir essa secreção gástrica aí, tá? Porque toma uma medicação de uso contínuo ou tem uma gastrite, né? Que deve estar tratando aí uma gastrite erosiva, já com alguma úlcera, etc e tal. Toma omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, tá? São os inibidores da bomba de próton, tá bom? Então, a droga, perdão, ela vai, tá, para o seu órgão-alvo, dependendo da sua característica, dependendo daquilo que você precisa, tá? E aí, a droga vai ficar para sempre agindo no corpo? Não. Chega uma hora que ela é metabolizada de vez, tá? Então, a droga chega uma hora que ela é metabolizada de vez pelo fígado, principalmente, tá bom? Tá? E aí ela vai acontecer de novo aquilo com ela, que eu falei com você. Se ela for mais hidrossolúvel, excreta pelo rim. Se ela for mais lipossolúvel, tá? Excreta pela bile e vai sair com as fezes, tá? Então, excretada de acordo com a sua natureza química, hidrossolúvel nos rins e lipossolúvel via intestinos, tá bom? Para você que vai fazer a área de biológica, gente, isso daqui já é uma aulinha de farmacologia, a primeira aulinha de farmacologia que você tem, tá? É exatamente essa, lógico, né? Que eu não estou colocando com a riqueza de detalhes uma aula de ensino universitário, tá? Mas é a primeira aulinha que você tem, tá? Uma aulinha inicial, introdutória de farmacologia aí, tá bom? Eu não vou ficar só nessa parte, agora eu quero mostrar para vocês como que isso vai aparecer, ah, como que esse tema, drogas, podem aparecer em exame vestibular, tá? Então, só voltando ao nosso primeiro desenho, né, só para a gente completar, então, a droga por via oral cai aqui na boca, sofre dissolução, tá? A dissolução prossegue pelo esôfago e intestino, sofre absorção aqui no duodeno, tá? É distribuída para todo o corpo, tá bom? Depois sofre uma metabolização pelo fígado, tá? E aí é excretada via renal, né? O rim não tá aqui, mas ele é mais aproximadamente aqui, ó, tá? Os dois rins. É excretada via renal, você vai urinar essa droga, tá? Se ela for hidrossolúvel. Se a droga for lipossolúvel, você excreta via bile. E aí a droga, ela cai dentro do intestino de novo, tá? Sofre todo esse caminho aqui, ó, duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado, jejuno, íleo, tá? Cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, reto e ânus. E aí ela é excretada com as fezes, tá? E ela vai durar um certo tempo na nossa circulação aí, tá bom? Então, slide número 1 já foi bonitinho, slide número 2 já foi bonitinho, slide número 3. Como as drogas aparecem no vestibular? Então, podem aparecer questões sobre funções orgânicas. Então, a gente estudou aí ao longo do ano, né? Função álcool, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster, éter, amina, tá? Então, ele dá um medicamento ou uma droga, tá? E pergunta quais são as funções presentes, tá? Aqui, ó, coloquei como exemplo o princípio ativo da aspirina. A aspirina, gente, contando um pouquinho rapidamente a historinha da aspirina,
ela foi o primeiro analgésico que apareceu, tá? Na medicina. E ela é tirada da casca do salgueiro, uma planta, tudo bem? Na verdade, o que se tira da casca do salgueiro é o ácido salicílico, tá? Só que o problema do ácido salicílico é que ele tem dois grupos ácidos, ele tem um ácido carboxílico aqui, e aqui tem o fenol, tudo bem? Tá? Aqui é só você tirar esse grupo e colocar hidrogênio, isso daqui vai virar o fenol. Então, o ácido salicílico retirado direto do salgueiro tem dois grupos ácidos, beleza, acaba com a sua dor, sei lá, tô com uma dor de cabeça, acabou com a dor de cabeça, né? Tô com uma dor nas costas, acabou com a dor nas costas, mas vai dar uma dor de estômago, tá bom? Então, o que que o homem fez? Ele pegou e esterificou o ácido salicílico, transformando em ácido acetil salicílico, tá? Esse ácido acetil salicílico, ele é mais tolerável pelo estômago. Então, você pode tomar esse ácido acetil salicílico aqui, tá? E ele tem só um grupo ácido, olha lá, ó, que seria o ácido carboxílico, tá? Não tem mais o fenol. Então, é um meio que o homem usa para conseguir ah, deixar uma droga mais tolerável pelo organismo, é a chamada modificação molecular. Então, é feita uma modificação molecular para que essa droga seja mais aceitável pelo nosso organismo, tá? Bom, então voltando, né, tá? As funções presentes na aspirina é um ácido carboxílico, que é o grupo C-OH, e um éster, aqui representado para você, tá bom? Lembrando que a molécula que sai da natureza não tem éster, tem fenol, tá? Anel aromático não é função, né? Mas ele colocou aqui só para a gente lembrar que o anel aromático é o famoso derivado do benzeno, tá bom? Eu acho que você deve estar aproveitando essa aulinha por enquanto, né? Só estou vendo aqui para ver se está, vou voltando para ver se está gravando direitinho, tá? Vamos continuar aí com a nossa os assuntos que aparecem no exame vestibular relacionados com drogas e medicamentos, tá? Questões sobre estereoisomeria. Lembrando que estereoisomeria, estéreo significa espaço. Então, é a isomeria que se relaciona a quê? Tá? A isomeria que se relaciona a todas aquelas, a disposição espacial. Então, estereoisomeria está relacionada com isomeria geométrica e a óptica, tá? Então, estereoisomeria é isomeria geométrica e óptica. Lembra, a geométrica, aquele do cis e o trans, né? Dupla ligação, e óptica, a presença de carbono quiral assimétrico, que é aquele carbono que tem 4 ligantes diferentes. Olha como pode aparecer. Ele pergunta assim, ó, qual o número de isômeros opticamente ativos da cortisona, um potente anti-inflamatório hormonal? Tá aqui a molécula da cortisona, gente, e só queria também desmistificar um pouquinho da cortisona e o seu uso, né? Às vezes o médico prescreve cortisona para a gente, principalmente quando a gente tem otorrinos prescreve muito, principalmente quando a gente tem uma inflamação de mucosa, uma sinusite, uma faringite, uma amidalite, né? E a pessoa acaba não tomando porque fala que essa cortisona vai, entre aspas, inchar, né? A cortisona, pessoal, é uma medicação que tem vários efeitos colaterais. Um deles seria o edema, que é a reabsorção de sódio junto com água, tá? Outro deles é diminuição do cálcio ósseo, então causa osteoporose. E o terceiro é a diabetes, que é o aumento da glicose. Tem um monte de efeito colateral, só que esses efeitos só vão aparecer depois de 20 dias utilizando essa cortisona, tá? 20 dias, 10 dias, tá? É mais ou menos esse tempo. Normalmente, o otorrino prescreve a cortisona por 5 dias para a gente. Por 5 dias, ela não vai causar nenhum efeito, tá? Colateral desse tipo, tudo bem? Excetuando se a pessoa for diabética, já for hipertensa, tá? Mas aí, se ela for mais idosa,
Mas para uma pessoa saudável, que já não tem nenhuma doença pré-existente, ela pode ser tomada sem problema nenhum, durante 5 dias, tá bom? Normalmente o medicamento que mais é prescrito é a prednisona, e aí não vai dar perda de cálcio no osso, não vai dar aumento da glicose, não vai dar aumento da pressão arterial, tá? Então, ó, olha como que cai aqui, ó. Tá aqui a molécula da cortisona, ele quer saber quantos isômeros opticamente ativos tem. Aí, gente, o primeiro passo era achar o número de carbonos quirais. Lembra que carbono quiral é aquele que tem 4 ligantes diferentes, tá? Carbonos quirais aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São todos esses, ó, que tem asterisco, tá? Esse aqui ficou meio pequenininho, deixa eu aumentar aqui ó, o tamanho dele, ó, tá? Todos esses que tem asterisco aqui, ó, são carbonos quirais, tá bom? Quirais ou assimétricos, tá? Lembra que a notação internacional da IUPAC, tá? É o asterisco aí, tá? E aí, como que se calcula o número de isômeros opticamente ativos? O IOA se calcula assim, ó, 2 elevado a N, onde N é o número de carbonos quirais ou assimétricos. Quantos carbonos quirais ou assimétricos eu tenho? 6, indicados por esses asteriscos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? E aí você vai fazer 2 elevado a sexta, vai dar 64 isômeros opticamente ativos. Lembrando que desses 64, 32 desviam a luz polarizada para a direita, são destrógenos, 32 desviam a luz polarizada para a esquerda, são levógenos, tá? Então, é um outro enfoque, né? Questões sobre isomeria que podem aparecer para vocês. Eu dei um exemplo de isomeria óptica, mas pode cair isomeria geométrica também, que é a dupla, né? Lembra do cis, né? Quando você tem ligantes iguais do mesmo lado, e o trans quando você tem ligantes iguais em lados opostos, cis e trans, tá bom? Aí seria isomeria geométrica, tá? Vamos lá. Questões sobre o que a gente está estudando agora, que são as reações orgânicas. Olha a questão que apareceu aqui, ó, tá? A respeito da duplicação viral. Ele fala assim, ó, que existe uma proteína chamada de viperina, tá? É uma proteína que inibe a replicação viral. E aí, o que que ela faz? Ela inativa o nucleotídeo à base de citosina. Ó, essa base nitrogenada é a base presente no DNA chamada de citosina. Quando ela está ligada com açúcar, tá? Ela vira o nucleosídeo. Quando ela está ligada com fosfato, ela vira o nucleotídeo, tá bom? Aqui tem um fosfato a mais, mas não tem problema. O que que acontece aqui, ó? A viperina, ela é uma molécula que inativa esse açúcar, tá? Inativa esse açúcar aqui, tá bom? O que que ela faz aqui, ó? Ela faz uma desidratação intramolecular, vocês lembram disso? O que que é desidratação intramolecular? É a retirada, tá? De água de um álcool. Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Esse OH pega hidrogênio desse carbono, né? O hidrogênio normalmente a gente não representa, mas ele está aqui, porque o carbono faz 4 ligações. Então, o OH pega hidrogênio desse carbono, tá? Sai uma água aqui, ó, desidratação intramolecular, tá? É a desidratação que ocorre dentro da molécula. E aí, né, não pode só sair água. Na hora que sai água, vai formar uma dupla ligação que eu representei aqui para vocês, ó, tá? E agora, esse nucleotídeo, tá? Ele está inativado, ele não consegue mais fazer parte do DNA viral, tudo bem? Esse aqui entra na síntese de DNA. Esse aqui, tá? Onde a gente tirou um grupo OH e colocou uma dupla, ele está completamente inativado, ele não pode mais fazer parte do síntese do DNA viral, tudo bem? E aí diminui a replicação do vírus, né? E você consegue controlar essa infecção viral, tudo bem? Então, aqui a pergunta que apareceu na questão, né, ela falava assim, o que que é essa reação aqui, ó, tá? Essa reação nada mais é do que uma desidratação intramolecular, tá? De quem? De álcool, tá? Também pode ser chamada de eliminação.
Aí ele perguntava, qual que é a condição para isso ocorrer no laboratório? Tá? E isso dentro de uma célula basta ter essa proteína viperina, né? Agora, no laboratório dá para fazer também? Dá. Basta ter ácido sulfúrico e aquecimento, tá? No laboratório. E ele perguntava qual que é o produto formado, o produto inorgânico formado. E aí era só lembrar que é uma desidratação intramolecular que ocorre, tá? Com saída de água. Tudo bem? Tá? Então, aí questões sobre reações orgânicas, tá? Não vou ficar falando das reações orgânicas em si, mas o enfoque são as drogas, tá bom? Esse tipo de questão pode aparecer aí para você, tá bom? E vamos para o nosso último slide, tá? Questões que podem envolver a solubilidade, tá bom? Questões sobre solubilidade que pode ocorrer, tá? Dá uma olhada aqui, gente, na questão que apareceu no vestibular de medicina a respeito do cloranfenicol. Então, ele dava a molécula do cloranfenicol. Podemos até falar quais funções estão presentes no cloranfenicol, né? Aqui em cima temos o álcool, aqui embaixo o nitro, tá? Aqui C-ONH, amida. Aqui, ó, toda vez que eu tenho elementos da família 7A, eu tenho um aleto orgânico, tá? Nesse caso é o cloro, e aqui a gente tem outro álcool. Tá aqui a molécula do cloranfenicol. E ele falava que eu posso deixar o cloranfenicol mais solúvel em água ou menos solúvel em água, tá? Uma maneira de deixar o cloranfenicol menos solúvel em água é pegar esse álcool aqui, ó, e esterificar com esse ácido palmítico, que é essa molécula que está aqui, ó, tá? E agora o cloranfenicol ficou uma molécula mais o quê? Olha lá, ó, tá? Olha aqui, ó, deixa eu só puxar uma flechinha, tá? O cloranfenicol, quando esterificado, né, ele ficou uma molécula mais insolúvel em água, tá? Então, olha aqui, ele esterificou, não sei se vocês lembram, com ácido graxo. Esse ácido graxo aí é um ácido graxo que tinha 16 carbonos, o ácido palmítico aqui, ó. Pode contar que vai ser o ácido palmítico. E vai dar esse derivado insolúvel em água, tá bom? E uma outra reação que ele fez, né, aqui, ó, tá? Ele pegou, fez uma outra esterificação também, só que deixou um produto com carga. E aí, gente, tá? A gente tem um íon formado. E esse íon formado, tá? Qual que é a característica desse íon formado? Esse íon formado, ele dá uma maior solubilidade em água, tudo bem? Então, é isso que vai ocorrer. Então, ó, esse derivado aqui, ele é mais insolúvel em água, tá? Do cloranfenicol, e esse derivado é mais solúvel em água pela presença desses íons. Lembra que para ter íon eu tenho que ter metal. Tem metal aqui, professor? Tem, olha o sódio aqui, ó. Tá? Sódio é metal, deixa isso mais o quê? Solúvel em água. E aqui essa cadeia carbônica é enorme, né? Tá? Deixa o composto mais insolúvel em água, tá? Só lembrando aqui para vocês, o cloranfenicol, ele é um antibiótico chamado de bacteriostático. Isso já apareceu em questão de biologia, gente, tá? O que é bacteriostático? Ele é inibidor da síntese proteica da bactéria. Olha aqui, ó. Inibidor da síntese de proteína das bactérias, tá? E aí a gente brinca, né, que a bactéria, se ela não faz proteína, né, o que acontece com ela? Como a bactéria vive muito pouquinho, ela acaba morrendo de velha, né? E aí você demora um pouquinho mais para controlar a infecção, mas você controla, tá? Então a bactéria não se reproduz, morre aí em, vamos supor, 24, 48 horas, e você controla a infecção. Existem outros tipos de antibióticos que têm uma ação mais rápida. Não está representado aqui, mas são as penicilinas, tá? É um exemplo clássico de penicilina, não sei se você já tomou, mas é o amoxil, a chamada amoxicilina, tá bom? Ou a cefalosporina. A cefalosporina, o exemplo clássico é a cefalexina,
que são antibióticos que eles rompem a membrana da bactéria. Então, a bactéria estoura, tá? E ela acaba morrendo mais rapidamente, tá bom? Que são bacteriostáticos chamados bactericidas. Então, isso é muito importante. Duas classes de antibióticos: bacteriostático, cloranfenicol, inibe síntese de proteína, tá? E bactericida, tá? Exemplo clássico: penicilinas, um exemplo de penicilina é a amoxicilina, e a cefalosporina, o exemplo de cefalosporina é a cefalexina, que é o Keflex, tá? Que você deve ter ouvido falar já, que é muito comum, o pessoal usa bastante o Keflex, principalmente para infecções de pele e pós-operatório, pós-cirúrgico, tá bom? Então, são os antibióticos bactericidas rompem a membrana da bactéria. Tá bom, gente? Então, olha, quando aparecem drogas, vão aparecer a respeito desses assuntos aqui, ó. Funções orgânicas, tá? Ah, estereoisomeria, isomeria geométrica e óptica, tudo bem? Reações orgânicas, aqui a gente viu uma desidratação intramolecular, e também aparece muito relacionado à solubilidade, tá bom? Tá? Então, o professor quis, nessa aula, fazer uma oficina temática que abordasse, nesse caso, o assunto drogas, tá? De uma maneira bem genérica. Deixa eu ligar o cabo da força aqui, pessoal, senão vai acabar a energia, tá? De uma maneira bem genérica, tá? E como isso pode aparecer no seu vestibular, tá bom? Espero que você vai fazer qualquer curso de biológicas tenha aproveitado, tá? Isso já é praticamente a sua primeira aula lá, né? Que você vai ter no seu segundo aninho, tá bom? E que você tenha aproveitado esse assunto, tá? E o professor deseja para você, nessa semana, que é uma semana de oficina temática, né? Você consiga colocar as suas matérias em ordem aí e também consiga um tempinho para descansar, tá bom? Então, a gente só se encontra nessa maneira essa semana. Semana que vem, né, já está programada a revisão da primeira fase, tá? Eu agradeço muito a sua atenção nesse vídeo, tá? Um beijo para vocês e até a semana que vem com a nossa revisão, tá? Um beijo, pessoal, e aproveite para descansar também. Tchau, tchau.